seu canal de informações. Bom dia! E agora nessa sexta das profissões, começa nosso bloco da entrevista do dia, que hoje vai ser com o diretor escolar, o João Miguel Franco de Andrade. Primeiramente, bom dia, João, seja bem-vindo. Bom dia, Veridiane, bom dia a todos. Muito obrigado por aceitar nosso convite, e hoje também que é dia do diretor escolar, então nessa data alusiva também a gente vai conversar e falar um pouquinho mais sobre essa profissão. Para a gente começar a nossa conversa hoje, João, eu queria que você explicasse para todo mundo que está nos ouvindo como que você acabou escolhendo então o caminho para dentro da sala de aula como professor, né? E daí hoje em dia como diretor escolar. Na verdade eu quando comecei os meus primeiros passos dentro da escola, eu ainda era estudante de ciências contábeis, embora meu pai tivesse sido professor, minha mãe trabalhasse como merendeira na escola, eu caí meio de paraquedas, né? Dentro da área de educação. Foi também meio que, não foi uma coisa premeditada, você acabou então começando com a área de ciências contábeis e daí você começou a trabalhar na escola e daí que você pegou gosto, foi isso? Isso, a partir do trabalho dentro da sala de aula, né, eu fui me identificando com toda a rotina de sala de aula, com a vivência com os alunos, toda a experiência me fez despertar o interesse para seguir nessa área, né. E acabou daí desistindo de ciências contábeis. Aí abandonei ciências contábeis e fiz vestibular para história, me formei em história, na sequência fiz vestibular para geografia, aí me formei em geografia, né? E não volto para história, para ciências contábeis. Não quero terminar mais. E por que a escolha então de história e geografia também? Eu acho mais pela afinidade pessoal mesmo. Eu sempre gostei de história, sempre me despertava a curiosidade em saber os eventos do passado, né? E as aulas de história eram sempre muito interessantes para mim, né? Alguns alunos acham mais chato, porque vai ficar sabendo coisas lá de antigamente, quero saber de hoje. Mas eu tinha bastante interesse nessa área e daí acabei seguindo por esse rumo e não me arrependo. Bacana. Também quem está nos ouvindo, nos acompanhando, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, pode mandar no 98804-2851. 98804-2851. Lembrando que a nossa conversa, nossa entrevista de hoje, ela também está sendo transmitida em forma de live pelo Facebook do Portal Cultura Sul FM e também mais tarde será postada no nosso canal do YouTube. Eu também queria saber qual o maior desafio também que você encontrou? Já são 21 anos de sala de aula, né? Qual o maior desafio que você encontrou e encontra na hora de ensinar até nos dias de hoje? Como que você poderia destacar, assim, como professor? Bom, na verdade os desafios são muitos, né, dentro da sala de aula, né? Mas ao longo de toda essa trajetória a gente vê as mudanças pelas quais a sociedade vem passando, né? O mundo vem mudando e rapidamente, né? Muito. Cada vez acelera mais essa mudança e a escola muitas vezes demora a acompanhar essa mudança, né? Principalmente questão de tecnologia, por exemplo, né? Os nossos alunos hoje, já desde bebezinhos, já estão mexendo com o telefone, escutando lá suas galinhas pintadinhas e coisas do gênero, né? E a escola ainda está engatinhando, né? A gente tem dificuldades de internet, por exemplo, na sala de aula, que é um grande problema. Então, desafios como esse ainda tem que ser superados para que a gente possa avançar, fazer com que o aluno se interesse cada vez mais por estar na escola. E deixar também tornar o ambiente escolar talvez mais atrativo também, né? Porque hoje o pessoal só pensa na internet, né? Isso, muito distante da realidade deles, né? A escola parece um ambiente tão antiquado, nossa, uma coisa tão antiga, a gente vai lá só pra, né? Ainda o pessoal brinca, né? Como professor de história também, né? A gente lembra do pessoal do período lá da pré-história que escrevia nas paredes das cavernas e os professores ainda estão escrevendo nas paredes lá, né? Na sala de aula, né? Então parece uma coisa tão ultrapassada, né? E a gente tem quantos instrumentos tecnológicos que poderiam facilitar esse trabalho, mas que muitas vezes não estão à disposição da escola, estão disponíveis em outros ambientes, mas na escola propriamente eles são bem precários. Muito bem. A gente sabe que também a partir de consulta pública são escolhidos os diretores, né? Eu queria que você explicasse mais como que é feita também essa escolha, como que acontece. Bem, os diretores, eles são escolhidos dentro do quadro efetivo da escola, né? Do quadro de funcionários concursados, não pode ser PSS, por exemplo, né? Então, a gente apresenta o nome à comunidade, a gente tem que apresentar toda uma documentação que comprove que a gente tem as condições de assumir aquela função,
né? No início era exigido que a gente tivesse um curso, uma formação mais específica sobre gestão escolar, né? Mas depois, como muitos professores não fizeram esse curso, né? A SEAD autorizou que se fizesse o curso depois da consulta pública, né? Então, no mais é isso, aí apresentar o nome para a população, apresentar o plano de trabalho para que a população aprove, né? Ou não aprove, né? Também, né? E aguardar o desfecho, né? Da consulta, né? Não é uma eleição, é uma consulta, né? Você consulta a comunidade. Entendi. Como diretor, você sabe que novos desafios, né, vieram. Eu queria saber por que você escolheu também colocar seu nome à disposição e quanto tempo você já está, então, na direção escolar. Bom, eu depois de 21 anos, né, de trabalho, eu tenho 21 anos de sala de aula, mas na direção auxiliar, a princípio, eu comecei em 2011, né, quando a antiga diretora da escola, a diretora Úrsula, estava na direção do período de manhã e tarde que existia na escola, e na sequência abriu o ensino médio em 2011. E ao abrir o ensino médio, precisava de um diretor auxiliar e eu fui convidado a participar, né. Desde então, eu tenho participado, né, direto da gestão da escola, e agora em 2018 ela se aposentou e eu fiquei na direção, né? E daí agora na última consulta eu me apresentei e o povo aprovou meu nome e estamos lá firmes, né? Mas o grande desafio da gestão é realmente a gente poder compreender o funcionamento da escola, poder entender como que a escola funciona no todo, porque muitas vezes a gente acaba vendo um ângulo só da escola. Quem trabalha na sala de aula vê um ângulo, quem trabalha na cantina vê um ângulo, quem trabalha na secretaria vê outro ângulo, e na medida em que você trabalha na direção, na parte de gestão, todos os ângulos passam a convergir para lá, né? Todas as situações que acontecem na cantina, ou na sala de aula, ou na secretaria, ou no núcleo, afunilam na sala de aula, e aí o diretor tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, né? Para poder tomar as melhores decisões, né? Ver quais são as pendências mais urgentes, né? Porque nem sempre você consegue dar conta de atender todas as necessidades no momento em que elas precisam, né? Mas aí você vai por urgência e emergência, né? Sim, sim. E a gente sabe que como diretor também tiveram vários desafios, né? Principalmente agora em tempos de pandemia. Muita coisa mudou, as salas de aula tiveram que ser reinventadas, né? Teve um novo ensino, tudo a partir do online, também buscando continuar a questão da educação. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desses desafios durante a pandemia e agora também nesse pós-pandemia. Pois é, a pandemia ela foi uma surpresa para todos, né? Apesar dela estar acontecendo em outros países, a gente imaginava que quando ela chegasse aqui no Brasil, a gente conseguisse enfrentá-la com mais facilidade, né? Sim. Então eu imaginei que, por exemplo, quando me disseram que a escola iria parar, né? A primeira coisa que me ocorreu foi, imagina se a gente fica uns 15 dias parado, né? Com a escola, né? O tamanho do estrago que isso vai causar no calendário escolar, porque a gente tem um calendário que precisa ser cumprido. E me passou isso na cabeça, né? E aí os 15 dias foram se estendendo e estamos voltando agora, né? 1 ano e pouco depois que a gente está retornando. Sim. E ao longo de toda essa trajetória foi um tempo de bastante aprendizado, de bastantes desafios novos mesmos, né? Porque a CIED implantou alguns aplicativos que de início não funcionavam direito, né? Era Aula Paraná, era Google Classroom, Google Meet, e tudo isso era novidade, até mesmo para a CIED. Então a gente ia tentar fazer aquilo funcionar, ensinar os alunos a como trabalhar com aquilo e não conseguia, né? E além de tudo, ainda os alunos não tinham internet que desse conta, não tinha telefone que desse conta, então as coisas foram se avolumando de um jeito que não tinha como as coisas andarem a contento, como a gente gostaria, né? Então todos esses desafios levaram a gente a sempre fazer mais questão de que as aulas voltassem para o presencial o mais breve possível, né? É claro que com a pandemia, né, agindo, né, e do jeito que se divulgava que ela estava interferindo na vida das pessoas, matando muita gente, deixando muita gente doente, com sequelas e tudo mais, né? Era perigoso, né, a gente querer que as coisas voltassem para o presencial tão rapidamente, né? Mas para a educação, certamente a pandemia causou um estrago muito grande também, né? Eu queria também saber, a Maria lá do Coxilhão, ela mandou a seguinte pergunta: como diretor, você consegue identificar o rombo, ela colocou ali, mas o que
a pandemia acabou causando nos alunos, no sentido de teve muita evasão escolar, teve muitos alunos que acabaram desistindo e também foram prejudicados, que a gente consegue avaliar, como o diretor consegue fazer esse acompanhamento e avaliar que realmente foi a pandemia que acabou ocasionando, que saiu daquela rotina, a criança acabou se desligando, acabou perdendo aquele incentivo também de seguir? A educação presencial, ela tem muitas vantagens, né? Porque o aluno, estando na escola, ele aprende por aquilo que também que se chama de zona de desenvolvimento proximal, né? Que o aluno está próximo do outro e muitas vezes com a experiência do outro ele começa a aprender. Então faz muita falta isso. E quando o aluno se afastou um do outro e passou a participar das aulas somente por Meet ou muitas vezes nem isso eles conseguiam, né? Ele foi se afastando gradativamente da escola, deixando o rendimento dele ser suficiente para vou conseguir passar com isso, então tá bom, né? E os aplicativos mesmo possibilitavam um atraso nas atividades, porque uma atividade lançada no aplicativo Google Classroom, por exemplo, o aluno poderia resolver lá na metade do ano, era lançado no início do ano e você resolvia lá na metade do ano e tá valendo, né? Permitiu-se isso em função da pandemia, né? Não porque isso é aceitável, mas porque a pandemia forçava a concordar com isso. Então, certamente esse distanciamento fez com que o aluno se afastasse mais da escola, inclusive no presencial, né? Porque quando começou o retorno presencial, muitos alunos estavam muito receosos de voltar, muitos pais ainda estavam com medo porque não tinha vacina, né? E à medida em que as aulas começaram a voltar gradativamente, os pais começaram a enviar os alunos para a escola. Então, hoje o retorno dos alunos é quase que geral, a grande maioria voltou, né? Mas o dano para a educação está causado, né? E a gente precisa agora dimensionar isso, né? Fazendo as avaliações internas na escola, verificando como os alunos estão avançando, como eles estão progredindo e também nas avaliações externas, né? Na nossa escola, por exemplo, na terça-feira nós temos a avaliação do SAEB, né? Os alunos do 9º e 3º ano vão fazer essa prova e a partir desses resultados é que a gente vai ter uma ideia de como que foi como que a pandemia interferiu no processo de aprendizagem dos nossos alunos, né? Muito bem. Até por isso eu já deixar bem reforçado para eles, né? Terça-feira vocês têm prova do SAEB lá comigo, lá, né? Os alunos do 9º e 3º ano comigo lá, que a gente precisa desses resultados para que a gente possa poder agir nos próximos anos aí para corrigir todas as defasagens que aconteceram. É uma forma também de controlar e também avaliar ali os alunos, né? Isso. Eu queria saber também, João, você se sente realizado na profissão? Olha, eu sou feliz fazendo aquilo que eu faço. Eu gosto muito de fazer isso, né? O meu trabalho me deixa feliz. Agora, a questão de ser realizado, eu acho que a gente é parcialmente realizado. Nem sempre a realização da gente é completa, porque quando você vai fazer um plano de trabalho para você entrar na função de gestor de escola, você faz um plano com um monte de ideias, um monte de coisas que você diz assim, olha, isso, se eu realizar lá na escola, isso vai ficar maravilhoso. Se eu conseguir transformar a escola dessa forma, né, eu vou conseguir, aí sim eu vou ser realizado. E aí você chega no chão da escola, como se diz, e lá você encontra um monte de desafios. Você tem estruturas da escola que tem um monte de problemas, você tem a questão dos recursos enviados pelo Estado, que também não são suficientes, né? Eles atendem às necessidades mais imediatas, mas a gente tem muitas outras, né? Por exemplo, eu tenho uma quadra de esportes lá que o piso é ruim, ela não tem cobertura e isso já faz 25 anos, né? Então, uma escola com 25 anos que a quadra não é coberta causa um estrago, né, no processo de trabalho do professor de educação física e de outros professores que poderiam usar a quadra para isso. Então, esse tipo de coisa que faz com que a realização da gente não aconteça como deveria, né? Mas as pequenas vitórias, que muitas vezes para os alunos são grandes vitórias, elas são muito, muito válidas e também são realizações, né? A gente se sente realizado nesse sentido, de que parte das nossas vitórias estão chegando com um aluno que retorna para o presencial, com um aluno que conseguiu aprender porque estava com dificuldade numa disciplina ou noutra, né? Então essas superações para a gente são vitórias que a gente tem que comemorar. Muito bem, temos aqui mais uma pergunta chegando. O acolhimento e atendimento psicológico será ou está sendo uma das ferramentas necessárias para esse e para os próximos anos, visando os eminentes casos crescentes no campo da saúde mental, por conta do isolamento e restrições sociais? É isso mesmo?
É porque o distanciamento, né? Não só o distanciamento, né? Mas começando pela ideia de distanciamento, a gente tem que pensar que o aluno, ele sempre conviveu junto com os outros. Ele é sempre um grupo, uma coletividade, e um aprende na troca com o outro, né? As experiências, as dúvidas, tudo isso faz com que ele aprenda na convivência, né? O ser humano é um ser social, né? Então a gente precisa conviver em sociedade. E o afastamento pelas redes sociais, trabalhar por Meet ou ele estudar por Meet ou por outros aplicativos, fez com que ele se afastasse. Então a rede social que pretendia aproximar ele, né, para fazer com que ele chegasse mais perto de quem está longe, acabou afastando ele agora, né? Ela foi um recurso pedagógico que foi usado ali porque era uma emergência, mas que na prática ela causou um dano, que esse afastamento não contribui em nada com ele, né? Além disso, ainda todo o clima de terror que se viveu durante a pandemia, né? Então, esses alunos, alguns deles estão voltando bem recentemente por muito medo, eles estavam apavorados, né, com a ideia de voltar a conviver, se aglomerar nas escolas, né? Claro que a aglomeração no sentido de que a gente lá dentro da escola a gente consegue cuidar na medida do possível do distanciamento, do álcool gel, das medidas sanitárias, né? Mas ainda assim eles vão estar convivendo juntos, e muitos deles no período de aulas remotas, eles ficaram longe mesmo, se afastaram, se isolaram, né? Não faziam visita aos parentes, não visitava os amigos e tudo mais. Então tudo isso afeta realmente o lado psicológico deles. É preciso fazer um acompanhamento muito de perto para que a gente possa entender a dimensão disso, né? É claro que por formação, né, a gente não tem formação para conseguir compreender esse lado do psicológico, né? Porque a gente precisaria de um psicólogo dentro das escolas para fazer esse trabalho, né? Sim. Mesmo o diretor, né? A gente enquanto diretor também não é formado para isso, né? A gente vai aprender a ser diretor lá no dia a dia, né? Não tem uma faculdade que diz, eu fiz história, portanto eu posso ser diretor. Não, eu posso ser professor de história, né? Mas vou lá ser diretor, vou aprender, vou me aperfeiçoar e executar da melhor maneira. Melhorar, né? Isso. Olha só, bom dia, colega diretor. O que você pensa sobre a dualidade administrativa das nossas escolas? Abraço, diretor Rodrigo. Olha, bom dia, diretor Rodrigo. A dualidade administrativa é bastante interessante, né? Algumas escolas têm essa proximidade, as escolas municipais e estaduais. A minha escola, né, do diretor Rodrigo, funciona no mesmo prédio, então a gente divide inclusive a sala, nossa distância aqui entre eu e vocês é a mesma distância que eu fico do diretor da escola municipal. Então a gente conversa todos os dias, a gente troca ideias, a gente supera os desafios na coletividade, né? E esse trabalho em conjunto ajuda muito, porque hoje se discute muito nas formações de professores como fazer o acolhimento do aluno que vem do 5º ano para o 6º ano, né? Porque é muito difícil essa transição. Para nós não é, né? Nossos alunos do 5º e do 6º ano vivem juntos, né? Eles vêm nos mesmos ônibus, eles conhecem os professores, eles só mudam de um bloco para outro na mesma escola. Então, eles não sentem um peso, para eles não é um fardo. Além do aspecto pedagógico, tem o aspecto administrativo, né? Em que a gente tem uma parceria muito boa com o diretor Rodrigo, e a gente faz um trabalho sempre em conjunto. Quando a gente vai fazer alguma coisa na escola, qualquer evento, qualquer movimentação na escola, a gente sempre conversa, né, para a gente fazer em comum acordo, para que saia tudo da forma melhor possível, né? Isso, desde o cardápio da escola, vamos fazer uma festinha pro Dia das Crianças, tudo isso a gente sempre conversa com ele para fazer com que saia a contento, né? Bacana. Olha só, para a gente encerrar, eu queria que você falasse também ainda, João, o que você poderia destacar para a gente na área que faz você ser grato também por escolher essa profissão. Olha, eu me sinto agradecido porque eu me torno melhor a cada dia, né? O desafio de ser diretor é um desafio que, na verdade, todo mundo deveria ter, né? Não só de ser diretor, mas de ser qualquer outra coisa, além daquilo que você já se sente confortável fazendo, né? Sim. A gente costuma ir construindo um ninho de conforto ali, uma zona de conforto onde você se sente bem, você se sente confiante em fazer aquilo, e daí não se sente, depois não se lança novos desafios, né? E a direção é um desafio bem interessante, porque faz com que você tenha que aprender a cada dia, né, coisas novas. Você passa a entender o conjunto da escola, né? Você passa a ver como que
como que a merendeira está vendo a escola, como que a secretaria está vendo a escola, né? Como que o pessoal da limpeza está vendo a escola. Então cada um tem o seu ângulo de vista, né? E aí a gente acaba tendo a noção do conjunto, né? E isso é muito importante para a gente, faz a gente crescer. Eu sinto que se eu voltar para a sala de aula, eu volto muito melhor do que eu saí. Que bacana. Nosso tempo está curto. A gente também tem aqui uma mensagem da Zeli Novak, que ela mandou assim: parabéns ao diretor João Miguel, um excelente diretor para a nossa escola. E é bom ter esse reconhecimento também, né, João? A comunidade, ela é parte importantíssima nesse processo, né? Se não é o apoio da comunidade, se não é o estímulo dos pais para que os alunos vão para a escola, né? A gente lá na escola não consegue muita coisa. A gente tem que estar garimpando, né? E com os pais que incentivam os filhos a participar das aulas, que compreendem a importância da escola na vida do aluno, né? Na construção do objetivo de vida desse aluno, esses pais certamente são uma pedra fundamental na construção da escolarização das crianças. Bacana. João, deixa a palavra aberta para você, para fazer suas considerações finais. A gente já tem que, infelizmente, já encerrar a nossa entrevista hoje. Fica à vontade. Bom, eu queria agradecer a todos, né, que dão esse apoio, agradecer a vocês pelo espaço, né, pra gente poder falar um pouquinho, né. A profissão de diretor escolar, ela é bastante ampla, tem muitas coisas que a gente tem que fazer, né, e infelizmente as muitas demandas que a gente tem dentro da escola acabam impedindo que a gente trabalhe com aquilo que é o principal, né, que é a parte pedagógica da escola, né? A gente acaba ficando muito restrito, né, mas é uma profissão como outras que vale a pena você se esforçar, se identificar com ela e se lançar nesse novo desafio, né? Então, cada um que tenha interesse aí, que vá pensando nisso, e nas próximas consultas aí, né, será bem-vindo para participar. Bacana. Mais uma vez, muito obrigada ao diretor, então, João Miguel Franco de Andrade, pela sua participação aqui, por aceitar o nosso convite, e também vim aqui, então, representar também os diretores. Fica nosso abraço também pela passagem do dia do diretor escolar hoje, a todos os diretores de todas as escolas municipais e estaduais, as particulares, enfim. Um abraço a todos. A gente sabe que é um desafio muito grande, e com certeza quem está à frente dessas escolas fazem o melhor possível, né? A gente sabe que cada dia é um desafio. Então fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento também por você vir aqui hoje. Um abraço especial de todos nós aqui da Cultura para você, também para todo mundo lá da escola. Seja sempre bem-vindo. Agora, 8h51, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já.